Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Amarildo Henrique, sou aluno do curso de Bacharelado em Teologia e Filosofia, licenciatura da Uninter. Estou aqui para estar apresentando meu trabalho de portfólio sobre as transformações urbanas das cidades. Bom, o processo de urbanização é um exemplo de um processo que deixou marcas diferentes em vários lugares. O espaço se define como um conjunto de formas representativas das relações sociais do passado e do presente e por uma estrutura representada por relações sociais que estão acontecendo, a quais se concretizam através de processos e funções. Assim, para se entender uma forma espacial atual, é preciso conhecer o processo que a originou, ou como diz Milton Santos, cada momento de sua história responsável por imprimir marcos nesse espaço. Sou de São José dos Campos. Falando da minha cidade, São José dos Campos, é uma cidade muito grande. Tem mais de 729 mil habitantes. E ela é uma cidade que podemos dizer que ela é uma indústria. Ela é voltada para a industrialização. E houve um crescimento realmente muito significativo em São José dos Campos a partir da década de 50, quando começou a vir para São José dos Campos algumas empresas grandes que, por causa da construção da rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo a Rio de Janeiro, então São José dos Campos fica bem no centro. E graças a essa possibilidade, essa construção dessa rodovia Presidente Dutra, facilitou-se o transporte, o escoamento dos produtos produzidos em São José dos Campos para as cidades de São Paulo, como de Rio de Janeiro, e enfim, para todo o Brasil. Com a vinda do CTA, o Centro Técnico Aeroespacial, hoje o DCTA, Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, causou um enorme impacto sobre a cidade de São José dos Campos. Nisso, então, vimos um forte crescimento na indústria do município. Esse processo de industrialização fez que São José experimentasse um grande crescimento demográfico, que acelerou a urbanização e causou vários problemas, como a ocupação irregular de áreas urbanas e rurais. São José dos Campos tem até hoje bairros que são clandestinos, que ainda não são legalizados. Apesar de que o prefeito já fez algumas legalizações de várias cidades de São José dos Campos. Uma coisa interessante de São José dos Campos foi que do ano de 1960, segundo os dados do IBGE, São José dos Campos tinha 76.994 habitantes. Em 10 anos, em 1970, de 76 mil foi para 148.332 habitantes. Teve um crescimento de porcentagem de 92%. No ano 80, repetiu-se novamente esse crescimento populacional. De 148.332 passou para 287.289. Tudo isso, esse crescimento demográfico em São José dos Campos, foi graças ao que aqui veio várias empresas para São José dos Campos. Entre a GM, Embraer, Petrobras, que assim teve então por uma migração de várias pessoas para São José dos Campos. Em Altamira, podemos também fazer essa comparação, porque em Altamira também houve, com a construção da usina de Belo Monte, no Rio Xingu, próximo de Altamira, houve também esse surto de crescimento populacional, que em 2 anos saltou de 90 mil para 170 mil habitantes, acarretando um problema de infraestrutura e gerando uma grande dor de cabeça para áreas da educação, saúde, habitação e saneamento básico. Com a promessa desse desenvolvimento local, até mesmo econômico, houve uma migração enorme de massa de vários trabalhadores de várias partes. Isso acarretou para o crescimento territorial.
E essa foi agravado também com a ação de grandes empreendimentos imobiliários, ao quais viram a possibilidade de crescer até mesmo territorialmente, abrindo terrenos, abrindo novos bairros em Altamira, de uma maneira desorganizada, assim. A prefeitura então acabou tendo vários problemas. Bom, esse foi a comparação que eu fiz com a minha cidade de São José dos Campos com a Altamira. Espero que vocês tenham gostado e realmente São José dos Campos é uma cidade que a Altamira, perto de São José dos Campos, cabe mais ou menos em torno de 50, 60 vezes a Altamira dentro de São José dos Campos. Obrigado e boa noite.